Iremos falar aqui sobre o indianismo, né? A primeira geração romântica, e eu vou caracterizar aqui para vocês a diferença que teve entre a Europa e o Brasil, como funcionou esse movimento e por que ele é chamado de indianismo. Então vamos começar aqui. O indianismo se trata da primeira geração romântica e na Europa ele foi chamado de romantismo histórico. E ele foi chamado de romantismo histórico justamente por fazer um resgate de características históricas. A coisa que ele resgatou foi o cavaleiro medieval. Por quê? Porque na Europa precisava de um herói. Após o romantismo, né, acontece após a Revolução, a primeira geração ocorre após a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. A Europa precisava de um herói. E esse herói nada mais, nada menos seria do que o cavaleiro medieval, que seria uma ótima representação desse herói. E juntamente também se resgata outras características da Idade Média, como valores. Se resgatam valores da Idade Média. Outras características que vão representar essa primeira geração na Europa, né, esse romantismo histórico, vamos colocar aqui em 3 tópicos: natureza, religiosidade e nacionalismo. A natureza não vai aparecer como uma natureza arcade, como já apresentada antes. Ela vai apresentar uma natureza cenário. E a religiosidade, Idade Média, religião. Nós sabemos muito bem, né, que na Idade Média foi onde teve um maior avanço assim, da religião, a Igreja Católica, tudo. Então, justificado. E o nacionalismo? Nacionalismo porque foram os cavaleiros que unificaram a nação, os cavaleiros europeus que unificaram a nação. E essa é a representação que tem de nacionalismo na Europa. Agora, passando para o Brasil, no Brasil, o que podemos falar? Primeiro, o romantismo para geração chega no Brasil por via Portugal. E a gente tem que se fazer a pergunta: o Brasil teve Idade Média? Não. Então como é que a gente vai representar esse resgate? Através do índio. O índio vai ser o nosso foco, ele vai ser o nosso herói. E o exemplo de índio herói que a gente tem é o Peri, que é o índio que lá quebra as palmeiras apeitadas para salvar sua amada, né? É um índio exacerbado, um índio exagerado. E o índio então se torna idealizado. E a natureza, religiosidade e nacionalidade, como que vai ser representada? Primeiro, natureza. O índio vive em total comensalismo com a natureza. Então já tem uma representação. Religiosidade. O índio foi catequizado desde cedo pelos jesuítas. E nacionalidade. O índio é o ápice da representação da nossa nação. Ele é o primogênito dessa nação. Então é ele que vai representar a nossa nacionalidade. E isso foi, e justamente por ter esse foco no índio, que se chama indianismo, a primeira geração romântica no Brasil. E obrigado por assistir. Essa foi uma pequena e curta videoaula retratando sobre o indianismo. Obrigado pela atenção.